Justiça para o senhor, deputado Guilherme Campos. Bom dia a todos, a todas. Deputado Paz de Lira, aqui, proponente desse assunto. O deputado, no termo mesmo, atirou no que viu, acertou no que não viu. O recurso que, o requerimento para essa audiência, que era especificamente para se tratar do porte de arma, deu uma amplitude muito maior do problema de segurança dentro dos portos brasileiros. Quanto vai se der? E o coronel Pimentel, que está aqui representando hoje, ministro e secretário, você vai ter uma dualidade que eu não consigo entender como é que pode ser ministro de uma secretaria. Mas tudo bem, vamos lá. Dentro dessa comissão, você mantive uma postura, na comissão e fora dela, na questão do porte de arma, que não pode ser nem um radical para não ter e nem liberal para todo mundo. Tem que ter, achar o meio termo para que as categorias e aqueles que se habilitem a ter o porte de arma possam ter esse direito, mediante uma série de requisitos. E a categoria dos guardas portuários se encaixa. Eu queria perguntar ao coronel qual que é o efetivo das guardas hoje no Brasil, e especificamente no Porto de Santos. Quantos na ativa, quantos na reserva? Faixa salarial, inicial e final. E como é que está a capacitação e o perfil dessas pessoas? Basicamente, sim, mas... Não. Eu peço que eu faça o seu pronunciamento posteriormente. Não, eu respondo depois. Posteriormente, o coronel Pimentel responde em Sim, volta. sem dúvida. Pode ser? Um bloco de dois aqui, né? Tá certo. E fica a sugestão para o ano que vem que essa discussão que hoje está muito restrita possa ser ampliada num conceito maior do problema da segurança dos portos, numa audiência pública, trazendo sim as autoridades, os profissionais e aqueles envolvidos nesse processo, para que nós possamos estar discutindo de uma maneira mais abrangente a segurança portuária. Eu concordo com o capitão Assunção, o grande foco e o ponto de entrada, contrabando, descaminho e armas, são os portos. Sem ter muita vivência na área, se você não ter vivência na área, eu descobri isso. E as guardas portuárias têm um importante papel, como já foi descrito, inclusive pelo documento que o senhor nos proporcionou. E uma pergunta, para finalizar, queremos saber por que o ministro não veio. Aquilo que foi feito em convite, uma deferência ao ministro, pode se transformar em convocação. Aí fica fechado. Mas vamos perguntar o porquê da impossibilidade do ministro, por que tanto tempo para que houvesse essa audiência pública, e que tenhamos uma outra oportunidade, a presença do coronel, do ministro e da entidade de classe que representa a categoria. E uma pergunta que gostaria de fazer diretamente para o coronel. Quanto tempo o senhor demorou para poder desmistificar como é que um coronel dos bombeiros de Brasília vai cuidar de portos? Eu não vejo em Brasília porto, um coronel bombeiro para trabalhar com atividade policial, e quanto tempo demorou para você desmistificar isso daí? Sem as considerações. Bem, eu passo a palavra, não sei se o senhor ouviu, Márcio Soares dos Santos, para falar da Associação Nacional dos Guardas Portuários, por 5 minutos. Não, eu queria só esclarecer. Eu vou ouvir o Marcos vai falar? Sim, então apenas o senhor Vilmar fala pela associação, correto? Correto? Muito bem. Então tem a palavra o nosso amigo Vilmar Soares dos Santos para falar pela Associação Nacional dos Guardas Portuários por 5 minutos. Bom, senhores, bom dia. Sou guarda portuário há 31 anos. Vou agora completar no próximo ano agora 32. A título de esclarecimento. O que o coronel falou muito bem feito. Nós aprovamos toda e qualquer pessoa que for no porto para nos auxiliar, inclusive o comandante Pimentel e a nosso amigo em particular. Em primeiro lugar, quando eu entrei em 1978, o nome era Polícia Portuária. Polícia Portuária. 1900 só para se entender o que é guarda portuária e o que é um vigilante. Nós temos muito respeito pelas categorias dos vigilantes, dos
guardas patrimoniais, e a guarda portuária, ao nosso ver, não é guarda portuária patrimonial. É uma guarda portuária com caráter policial, com atitudes policiais e com finalidades policiais, embora isso seja do desagrado de algumas pessoas. No ano de 83, a Lei 7.102, ela trata exclusivamente dos vigilantes. Se alguém quisesse que a guarda portuária fosse vigilante, ia colocar na lei. No ano de 93, foi criada a Lei dos Portos, 8.630. Se alguém quisesse que a guarda portuária fosse patrimonial, tinha a chance de ter modificado a lei. A portaria 121, vou até voltar um pouquinho atrás, deputado, o senhor falou da portaria 180, e a portaria 180 já foi revogada, já tem uma outra portaria. Então, a portaria 180, quando foi feita, ela separou muito bem claramente o que é guarda portuária e o que é vigilante. Muito bem claro. A portaria 121, que entrou no lugar da portaria 180, ela deixa bem claro o que é guarda portuária e o que é vigilância, o que é o vigilante particular. Haja visto que a própria portaria, no seu teor, ela fala que parágrafo único, os serviços próprios de segurança dos seus terminais, todo porto tem seus terminais portuários, Libra, Tecondi e assim vai. Os serviços próprios de segurança, consoante o estilo do caput desse artigo, serão sujeitos à orientação da guarda portuária. Então, é bem claro o que é guarda portuária e o que é vigilante. Na lei do armamento, a guarda portuária, ela tem um parágrafo juntamente com instituições policiais. Então, o agente prisional, o vigilante, ele está numa parte especificamente dos vigilantes, que tem que seguir uma regra dos vigilantes. A guarda portuária segue a regra que está na lei. O decreto 6.620 do presidente Lula, ele trata a guarda portuária como guarda portuária. Ele não trata a guarda portuária como vigilante, ele trata a guarda portuária. A lei do armamento trata a guarda portuária como guarda portuária, não trata a guarda portuária como vigilante, não. E outra, pessoal, eu só gostaria que todos entendessem o seguinte: o que a guarda portuária do Brasil inteiro necessita, deu para os senhores notar que até agora não há nenhum problema com o guarda portuário. O problema são com as administrações que não respeitam o que manda a lei. Foi dito até agora só sobre lei que não foi cumprida, que não foi cumprida. Isso é culpa nossa. Eu vim a primeira vez em Brasília em 1992, que na época estava começando a se falar sobre a lei dos portos. Nós tivemos a capacidade, naquela época, a guarda portuária não tinha uma associação, não tinha um sindicato, a gente estava começando a ter sindicato, porque nós até 88 nós éramos impedidos de ter sindicato. Então nós estamos entrando no Sindapote, como está aqui o nosso diretor aqui, e nós conseguimos ter a habilidade de colocar a guarda portuária na lei dos portos. Então hoje na lei dos portos só tem duas categorias: o trabalhador portuário avulso e o guarda portuário. Então, que todos saibam que é o seguinte: o interesse da guarda portuária, dos guardas portuários, é única e exclusivamente cumprir a lei. Agora, se isso é tão difícil, francamente, fica difícil tentar fazer mais alguma coisa. Para ser curto, eu acho que outras pessoas deveriam falar. Essa é a minha fala. Muito obrigado. Sr. Vomar, eu queria pedir para esclarecer qual é a dificuldade objetiva hoje dos guardas portuários em relação ao Porto de Ar. Deputado, a gente brigou muito pelo Porto de Ar. O senhor sabe que eu fui falar com o senhor antes ainda do senhor assumir, o senhor tinha feito aqui no seu parecer, belíssimo, né? A gente brigou muito para que a guarda portuária fosse inserida. Particularmente nós, guardas portuários, viemos para Brasília sozinhos, porque nenhuma autoridade portuária, nenhuma companhia docas, nenhum veio aqui para falar que existia um guarda portuário. Até então, quando saiu a primeira coisa sobre porte de armas, sobre a lei do desarmamento, né? Porque a lei é essa, né? É a lei do desarmamento, né? Nós ficamos sabendo e